Pessoal, boa noite. Vocês conseguem me ouvir perfeitamente? Pude perceber aqui que tem alguns alunos que ainda estão acessando. Enquanto eu separo aqui o meu CPC e faço a chamada, esses alunos vão ingressando aí na aula. Tudo bem? Verifique para mim, alguém que está aí assistindo, algum aluno que está com mais facilidade para... Bruno. Oi. Oi. Alice, você disse alguma coisa? Ela deve estar indo para Piraúba. Então, às vezes a minha ligação vai cair, tá? Ah, sim. Beleza. Ô, Bruno, Mas você não esquece qual... a Camila pediu para avisar que ela tá em Ubá e que ela tá chegando em Guidoval, que ela teve que ir em Juiz de Fora uma consulta médica. Tá joia. O meu é que eu tô saindo de Ubá e tô indo pra Piraúba e minha ligação vai cair às vezes. Tudo bem. Tá, eu vou começar a chamada e a gente dá continuidade, então, à nossa matéria. Alguém pode só me dizer qual o ponto da matéria que nós paramos? Isso eu falei sobre... Nós estamos falando sobre a existência da cautelar autônoma e sumariedade formal e sumariedade material. Vejam, por gentileza, se foi esse o ponto que eu parei. Eu pedi aos senhores que fizessem a leitura desse ponto em casa, do que seria sumariedade formal e do que seria sumariedade material. Isso, né? Tá travando aí a... Isso, Felipe, eu pedi que fizesse a leitura sobre sumariedade formal e sumariedade material. Com isso, a gente encerra a discussão sobre a ação cautelar. Então, a primeira modalidade de ações especiais que nós estudamos é a cautelar, e se ainda permanecia no nosso sistema processual a cautelar autônoma, ou se só teríamos a cautelar incidental lá no título das tutelas provisórias, ok? Francine e Felipe, minha imagem ou meu áudio está travando? O meu controle de conexão aqui o áudio está travando. Eu não sei se é só o meu. Porque para mim aqui a conexão está numa velocidade muito alta. O áudio aqui está normal. Consegue me escutar? Consigo escutar perfeitamente. E a minha imagem? A imagem da tela está na ação de consignação e pagamento, mas não saiu dela não, mas dá para ver normal. Ah, não, sim, porque eu estou reproduzindo a tela e eu devo estar em algum espaço pequenininho aí, alguma janelinha aí. Sim, você está na janelinha aqui do lado e não está travando nem nada não, está normal. Beleza. Aí as meninas, eu acho que foi a Alice e a Amanda Oliveira que mencionaram aí. Dê uma olhada, que a minha conexão aqui, tem um controlinho aqui de conexão nessa tela, que ele parece que está normal. Tá joia? Ah, não, Bruno, eu também falei que tá tudo normal. Ah, você falou que... Ah, beleza. É porque eu nunca sei se o não tá travando ou não tô conseguindo. Mas, de qualquer forma... Ah, tá, desculpa. Não, tranquilo. Qualquer coisa, a Alice chama a gente aqui com a mãozinha, tá bom? Pessoal, então a segunda ação que a gente estuda, eu já havia dito a vocês isso, que como esse semestre a gente tem uma aula por semana, cada aula nós precisamos falar de um tipo de ação. Então nós encerramos a ação cautelar e hoje a gente vai estudar uma das ações mais utilizadas aí quando se tem pagamento de dívida. É a ação de consignação em pagamento. Nós temos que estudar todos os requisitos, nós temos que estudar a legitimidade, competência e procedimento da ação de consignação em pagamento na aula de hoje. Para quem tem o livro na mesma edição que a minha, que é a 8ª edição,
está lá no capítulo 26 do livro, Consignação em Pagamento. É uma ação especial e nós precisamos de muita atenção. Eu vou pedir a vocês que, é um pedido que eu faço reiterado, mas eu quero reafirmar isso aqui, pela importância da matéria, que vocês façam as anotações, ok? É importante que vocês tomem nota, inclusive, para preparar a aula de vocês, além de eu estar aqui com a doutrina aqui do meu lado, eu fiz o quê? Mais cedo, eu peguei os meus rascunhos aqui e fiz diversas anotações, principalmente sobre posicionamento e precedentes judiciais. Por quê? Porque essa é uma ação importante, e eu considero uma ação importante, pessoal, inclusive para o meu trabalho. Quando a gente atua na Justiça do Trabalho, e preenchido alguns requisitos, é muito comum a empresa ingressar com ação de consignação em pagamento das verbas rescisórias do trabalhador. E aí você tem que ter esse conhecimento apurado sobre esse tipo de ação, que está prevista no CPC. Então, eu vou fazer a chamada e reitero o pedido aqui, façam as anotações, levantem a mãozinha, tem essa mãozinha aqui no Meet, levante a mãozinha, tire as dúvidas para que nós possamos passar por esse conteúdo sem deixar nenhuma margem de dúvida, porque você vai utilizar muito isso nos concursos e na prática aí, ok? Então fica aqui essa dica. Vamos lá que eu vou fazer a chamada para que a gente não perca tempo. Alanis. Alice. Amanda Oliveira. Amanda Pereira. Amanda Pereira está aí? Amanda, não, perdão. Ana Clara. Ana Júlia. Camila. Caroline Fernandes. Caroline Duarte. Ciro. Cleiton. Débora da Silva. Alguém levantou a mão aí? Laura, pois não? Laura? Ah, joia. Sem problema. Débora da Silva, Felipe Barbosa, Francine, Glauber, Jéssica Inácio, João Marcelo Lipe, Jordélia, Larice, Laura, Luana Montenegro, a Laura está presente? Ah, apareceu aqui. Manuela Risoli, Matheus Soares Camilo, Michael, Natan de Castro, Paulo Henrique, Natan está aí? Paulo Henrique? Sara Regina, Thaís Reis, Thalita.
Vanusa, Yuri Baião e Yuri Pujone. Yuri Baião, tá aí? Yuri Rodrigues e Yuri Samor. Alguém que eu tenha esquecido de falar o nome? Ok, ao final da aula eu faço outra chamada. Ok? Ana Toledo, tá aí? Ana Toledo. A Ana não tá aí? Ok. Ao final eu faço outra chamada. Bom, seguindo aqui, pessoal, o que seria a ação de consignação e pagamento? É importante que vocês saibam, quando eu estou diante de uma ação de consignação e pagamento, de um lado eu tenho um credor e do outro eu tenho um devedor. O que se estabelece nessa ação? Eu tenho um credor que precisa receber uma quantia ou alguma coisa e do outro lado eu tenho um devedor que quer pagar. Esse devedor, então, ao proceder o pagamento, ele tem a recusa ou ele não sabe a quem pagar. Não há um credor certo. Então, essa ação de consignação e pagamento, ela é voltada para que o devedor consiga pagar uma dívida. Então, nós estamos falando de uma ação em que o devedor quer pagar. Mas, do outro lado, eu tenho um credor que resiste em receber. Aí, então, surge a ação de consignação em pagamento, que significa o quê? O devedor vai consignar esse pagamento. Por que ele tem que consignar esse pagamento? Para se ver livre da mora, para que ele não incida em mora quanto a essa dívida. Ok? Então, a introdução desse conteúdo está dessa forma. O que seria, então, a introdução à nossa matéria? Eu tenho, de um lado, um devedor que quer efetuar um pagamento. E há uma recusa do credor em receber, em dar quitação. Seja por um obstáculo jurídico, seja por um obstáculo fático. Ok? Então, essa é a percepção que os senhores têm que ter em relação à ação de consignação em pagamento. Eu coloco no slide, e aí vocês me dêem um retorno sobre o slide, eu coloco no slide que há uma recusa do credor em receber e dar quitação, ok? Do outro lado, você vê no slide o obstáculo jurídico ou fático. E aí eu já respondo a Francine e a Laura. Veja, Francine e Laura, que no slide que está projetado aí para vocês, tem embaixo o parâmetro legal, ou seja, quais são os artigos do CPC, é o artigo 539 ao 549, além de uma norma específica, que é o artigo 67 da Lei 8.245 de 91. Ok? E já respondo a Laura. A Laura pergunta, você colocou esse material no SIGA? Laura, esse material, ele é do segundo estudo dirigido. Então, agora, dia 5, eu acho que é sexta-feira, ele será colocado como estudo dirigido 2. Não é? Porque acabou que nossa matéria está um pouco à frente do número de aulas. Tá joia? Bom, pessoal, então vejam que na introdução você tem de um lado o devedor, do outro o credor. O devedor quer pagar, mas o credor se recusa a receber. Há uma recusa do credor em receber e da quitação. E o mais interessante, pode ser um obstáculo jurídico, há uma discussão quanto ao valor, ou pode também ser um obstáculo fático. Eu tenho, de um lado, eu tenho um credor que faticamente ele não consegue receber. Eu não sei se ele está vivo, eu não sei se ele está morto.
ok? Ele não quer, é uma hipótese, Felipe, e ele não pode, é uma outra hipótese. Nessas duas hipóteses, é cabível a ação de consignação em pagamento. Então, você tem, de um lado, a recusa do credor, é aquele credor que não quer receber. Por outro lado, você tem um obstáculo jurídico ou fático que impede o credor de receber, tá? Por isso que são dois paralelos aí estruturados no nosso slide, ok? Então, veja, recusa do credor em receber e da quitação, um obstáculo jurídico ou fático. Bom, quem figura, eu já vou adiantar um pouquinho o slide, porque eu acho que fica mais fácil aí para a compreensão de vocês. Quem seria, então, o polo ativo dessa ação de consignação em pagamento? O devedor. Ficou claro? O devedor, então, figura no polo ativo e o credor no polo passivo. Então, essa referência vocês anotem e guardem, porque isso facilita muito a compreensão do procedimento da ação de consignação em pagamento. Ok? Vamos pensar, Felipe. O Felipe pergunta assim, mas se ele tão somente não quer receber, pode haver a configuração da mora para o devedor? Sim. Imagine que há uma previsão, uma cláusula contratual definindo o prazo e a forma de pagamento. Se ele está se recusando em receber sem justificativa plausível e da quitação, você faz o quê? Você entra com a ação de consignação e pagamento, a consignação judicial, e aí você fica livre da mora. Ok? Esse é um exemplo aí que eu visualizo no primeiro momento. Joia? Pessoal, feita essa análise, essa parte introdutória, é importante que nós também separemos a consignação em pagamento em dois ramos. Nós temos a consignação em pagamento judicial e a extrajudicial. Nós começamos o estudo pela consignação em pagamento extrajudicial. O que significa isso para a sua anotação? A consignação em pagamento extrajudicial é aquela que você não utiliza o poder judiciário. Você não ingressa com uma petição inicial. Você faz a consignação em pagamento no sistema bancário, no banco. Você procura um banco e consigna em pagamento aquele valor ou aquela coisa. Ok? Então, nós temos dois pontos a estudar hoje. A consignação em pagamento extrajudicial e a consignação em pagamento judicial, aquela que temos do Poder Judiciário. Ok? Então, fica aí essa ponderação para os senhores. Vamos lá. Então, nós começamos aqui com a consignação extrajudicial. Qual a previsão legal dela? Artigo 539 do CPC. Eu vou pedir aí um aluno que está acompanhando pelo computador que faça a gentileza de colocar para nós aqui o artigo 539 do CPC. Alguém colocou para mim? Acontece. Ó, o Glauber está aí. Glauber, agora eu fixei seu nome aqui e só vou pedir a você. Ok? Vamos lá. O 539, então, traz para a gente o quê? A possibilidade de... Depois você coloca os parágrafos aí para mim. A possibilidade e o procedimento para se fazer uma consignação extrajudicial. Mas para que você faça uma consignação extrajudicial, espero que tenha ficado claro, você vai até uma instituição bancária para fazer essa consignação.
É importante, então, que você adote alguns requisitos. O que significa isso? A consignação extrajudicial é necessária em alguns procedimentos. Perdão. Então, é importante que vocês façam uma anotação, façam um registro de quais são os requisitos que permitem aos senhores a consignação extrajudicial. São eles 4. E eu elenco os 4 aqui. São esses os 4 requisitos para que ocorra a consignação extrajudicial. Bom, tá aqui. Você tem de um lado, no seu grupo aqui, no bate-papo, o artigo 539. No seu slide, você tem os requisitos, ok? São esses os requisitos. Vamos lá, a análise dos requisitos. Ó, a prestação, então, deve ser pecuniária, dinheiro. Veja aí no parágrafo 1º. Significa, então, que a consignação de pagamento, ela pode ser feita em espécie e coisa. Então, você tem que entregar alguma coisa sob pena de mora. Você tem que pagar uma quantia sob pena de mora. Essa é a consignação. Mas a consignação extrajudicial deve ser o quê? Consignação em dinheiro. Qual a previsão legal? 539, parágrafo 1º, primeira parte. Então, nós estamos diante de uma exigência. Só pode ocorrer consignação extrajudicial quando se deva pagar o quê? Pecúnia, dinheiro. Primeiro requisito. Deixa eu só... Eu estou falando muito rápido? Pessoal? Estou falando muito rápido? Ok? Parece que há uma divisão aí, se eu estou falando rápido, se eu estou falando devagar. Então, vamos lá. Vou tentar falar um pouco mais devagar. É o seguinte. Eu tenho, então, nós estamos aqui no estudo do artigo 539, que é uma consignação extrajudicial, em que essa consignação ela é feita numa instituição bancária. Ok? O primeiro requisito para que você utilize da consignação na instituição bancária é que essa consignação deva ser o quê? Em pecúnia, em espécie. Foi legal mesmo. Me lembra o Chaves. O Ciro colocou sim, não é às vezes. Parece uma frase do... Galera que lembra do Chaves, parece uma frase do Chaves. Então, você tem a prestação pecuniária como um dos requisitos, ou seja, obrigatoriamente a consignação tem que ser feita o quê? Em dinheiro. Então, a dívida é pecúnia, é grana. Ok? Então, esse é um requisito tranquilo, tá lá. Deixa eu só voltar aqui no meu chat. Tá lá. Trata-se de obrigação em dinheiro. No slide, prestação pecuniária. Segundo requisito, vejam no slide, existência do local do pagamento. O que significa existência do local do pagamento? Há na comarca, na sede da comarca, do estabelecimento bancário oficial ou particular. Então, você tem que ter na sede da comarca de Ubá um estabelecimento bancário oficial, seja ele público ou particular. O que significa? Na sede da comarca que tem competência para a ação, tem que ter uma instituição bancária. Ok? Também, até aqui, está lá. Valor a ser depositado em estabelecimento bancário oficial onde houver, situado no lugar do pagamento. Então, na comarca que você for, que for competência para o pagamento, deve ter o quê? Uma instituição bancária. Até aqui tudo bem? Está aqui o segundo requisito. Terceiro requisito. Conhecimento do endereço do credor. Significa que você tem o quê? Obrigatoriamente que indicar que tem conhecimento do endereço do credor. Quem é o credor? Aquele que vai receber a pecúnia, o dinheiro. Ok? Então, você tem que ter conhecimento do endereço do credor. E aí, rapidamente, eu vou falar do procedimento, que está aqui no parágrafo 2º e 3º, vocês vão compreender por que da necessidade de se conhecer o endereço do credor. Isso é uma coisa interessante. Vou dar um exemplo aqui.
Você tem um empregador e um empregado. Esse empregado, então, ele desaparece. Ele não volta mais para trabalhar. Por 30 dias ininterruptos, ou seja, ele ficou mais de 30 dias desaparecido, não voltou, sem justificar por que não voltou, sem nenhum motivo plausível, ele desapareceu. Você, então, tem que demiti-lo por abandono de emprego. Todos vocês aqui no 7º período já ouviram falar isso. O cara desapareceu, não voltou, ele é demitido por abandono de emprego. O problema é, como que você vai fazer uma consignação extrajudicial se você mandou uma carta para o endereço dele, para ele voltar ao trabalho nesses 30 dias, e deu que ele não mora mais lá? Significa, então, que o endereço desse credor é desconhecido, desse credor das verbas trabalhistas, é óbvio que ele é desconhecido da empresa. Ou seja, a empresa não tem conhecimento do atual endereço dele. Ela não pode optar por uma consignação das verbas que ele tem que receber, ela não pode optar pela via extrajudicial. Ficou claro agora o que dessa necessidade? Ficou tranquilo? E aí você vai anotar esse requisito e vai perceber, senhores, que... Deixa eu descer aqui. Você vai perceber que, na verdade, o conhecimento do endereço e sua indicação correta é uma exigência para o procedimento, que nós vamos falar logo em seguida. E o último requisito é que o credor seja conhecido, porque existem hipóteses, e eu comecei a aula dizendo, em que você não sabe a quem pagar. Então você entra com a consignação em pagamento, com essa ação, porque você não sabe a quem pagar. É o caso clássico de herdeiro. Você tem que pagar um dinheiro para um credor e o credor falece. Você não sabe quem são os herdeiros habilitados para receber, você não sabe quem é o espólio, você não sabe nada. Você, então, entra com uma ação de consignação em pagamento em face do espólio e para que eles habilitem aí para realizar o recebimento desse valor. Então, o credor tem que ser conhecido, capaz e solvente. Ok? Então, esses 4 requisitos têm que ficar claro na cabecinha dos senhores. A prestação deve ser em pecúnia, a existência do local de pagamento de instituição bancária oficial, sendo ela pública ou particular, conhecimento do endereço do credor, credor conhecido, capaz e solvente. Não pode ser massa falida, por exemplo, empresa, massa falida. Aí eu boiei um pouco aqui, Amanda. Pode comparecer no Sejusc? Como assim? Ah, não, sim. Mas aqui, a consignação tem que ser pela instituição bancária. É diferente dessa conciliação extrajudicial. A conciliação extrajudicial pode ocorrer no caso da recusa em receber parte do valor, que é o que nós vamos estudar um pouco para frente, tá? Mas aqui a consignação, ela obrigatoriamente tem que ser feita pela instituição bancária. Ele não pode ir até o Sejusc, pelo menos para esse requisito, para efetuar o pagamento pelo Sejusc, ok? A não ser que seja algo judicializado depois, ou algo que possa ser judicializado. Aqui nós temos o bancário. Tem que se utilizar o sistema bancário, uma previsão lá do 539, ok? Tranquilo? Excelente colocação aí. Bom, qual que é o procedimento? Eu vou, então, preencher os requisitos legais. Estou aqui preenchido todos os requisitos legais aqui. Ok? Tá ok a minha consignação? Ó, prestação pecuniária, existência local, conhecimento, tudo bonitinho. Eu vou, então, e efetuo o depósito na instituição bancária. O banco, então, vai agora estabelecer um procedimento, prazo da consignação extrajudicial. Em 10 dias, ok? Em 10 dias, o banco irá cientificar e notificar o credor
de que foi consignado extrajudicialmente no banco um valor a que ele tem para receber. Então, o banco vai e dá ciência ao credor de que existe uma consignação extrajudicial de um valor. Como que o banco faz essa notificação do credor? Como que o banco notifica o credor de que foi feita uma consignação extrajudicial? Mediante carta por AR. Então, o banco, mediante carta por AR, ele cientifica o credor de que existe uma consignação extrajudicial. Tranquilo? Nessa carta, pela previsão do 539, e vou repetir aqui, o credor tem 10 dias para tomar 4 posições em relação à consignação extrajudicial. Então, veja, o credor, então, recebe uma carta por AR da instituição bancária de que foi consignado extrajudicialmente na agência bancária um valor para ele. E aí ele pode tomar 4 posições. Ele pode adotar 4 posições. Primeiro questionamento para os senhores. Quando que começa 10 dias? Que prazo é esse de 10 dias? O que o credor pode fazer nesses 10 dias? Termo inicial de contagem do prazo de 10 dias. Quando o AR chega à agência bancária e não quando o credor recebe. Então, chegou uma cartinha, tá lá bonita, chegou uma cartinha, eu sou o credor. Chegou uma cartinha, eu li a carta no correio, para eu receber a carta, eu assinei o AR. Eu já te dou a palavra e já te respondo. Felipe, eu recebi a minha cartinha. Tá vendo aqui a minha cartinha? Recebi, aí abri minha cartinha. Para eu receber essa cartinha, eu fiz o quê? Eu assinei o AR, o aviso de recebimento. Eu recebi a cartinha hoje. Conta 10 dias do recebimento da cartinha? Não. O 10 dias conta do retorno do AR para a instituição bancária. Ok? Previsão 539, parágrafo 2º. Tá joia? Tudo bem, pessoal? Até aqui tudo bem? Então você tem um prazo. Agora, recebi a cartinha, eu posso adotar 4 posições, então, dentro do prazo de 10 dias. Vocês estão vendo o slide aí? Possibilidades do credor dentro de 10 dias? Por favor, me respondam isso aí. Ok, todo mundo vendo o slide? Felipe, exatamente isso. Eu vi que você colocou, essa carta que ele recebe é enviada de imediato após o pagamento? Felipe, não há nenhum procedimento interno do banco para ser adotado para enviar essa carta. O que há é o banco, preenchido os requisitos, os 4 que eu falei para você, o banco envia essa carta. É óbvio, por uma questão burocrática, que há um lapso temporal, ok? Ah, sim, pode acontecer. É uma das situações. Pessoal, tudo bem aqui? Vamos ver quais são as possibilidades, então. 4 possibilidades. Estão elas aí na tela para vocês. Essas possibilidades, professor, eu tenho que saber essas possibilidades? Você tem. Essas possibilidades aqui são extremamente relevantes dentro do âmbito da consignação extrajudicial. O autor, então, eu posso ir até o banco, vou lá, compareço ao banco e levanto o valor. Ou seja, eu recebi o valor. Ao levantar esse valor, eu não questiono nada. Pego o dinheiro e falo, ok, obrigado. Tá aqui, ó, dedão. Se essa for a minha postura, esse ato de receber, de comparecer à agência, receber o valor e não questionar, torna o quê? A obrigação extinta. Ou seja, o devedor teve extinto a sua obrigação. Está quitado, já era. Beleza? Está pago. Tudo pago, tudo certo.
Ok? A obrigação extinguiu. Segunda possibilidade, ele comparece, recebe, levanta o dinheiro, mas ele faz o quê? Realiza ressalva quanto à exatidão, quanto ao valor. E aí é interessante... Espera aí, pessoal, desculpa. Desculpa, o meu relógio deu uma pirada aqui. Bom, ele levanta o valor, ele comparece, levanta o valor e faz ressalva. Ou seja, ele deixa registrado no banco a ressalva de que ele não concorda com a exatidão dos valores. Ok? Isso significa, então, que para o devedor, aquilo que ele entendeu correto está quitado. E o credor, então, deve buscar nas vias judiciais o valor que ele entende como correto. Então, ele busca pelas vias próprias a diferença desse valor. Ok? Ele comparece, levanta, mas faz ressalva, deixa registrado ressalva. E aqui, Amanda, ele pode aí sim procurar o Sejus para discutir essa diferença quanto ao valor. Tudo bem? Pela via própria e não por essa via aqui. A terceira é ele silenciar. O que significa silenciado? Ele não comparece, não levanta o valor, não fala nada. Simplesmente ele ignora. Se ele fizer isso, a consequência é a seguinte: para o devedor que depositou o valor, está extinta a obrigação, está pago. E esse valor vai ficar depositado na instituição bancária até ele levantar. Se ele não levantar, esse valor fica lá na instituição bancária. Ok? Então, se ele não comparece, se ele não faz ressalva, para a instituição bancária está quitado a dívida do devedor e o dinheiro fica lá à disposição até que ele compareça e levante esse valor. O MIT não, ele simplesmente fica inerte, ele silencia, ele não faz nada. Ok? Tudo bem, pessoal? Até aqui? Felipe? Bom, a quarta hipótese, ele recusar. Isso significa, então, senhores, que ele recusa o recebimento. Ele vai até a agência bancária e recusa o levantamento. Ele comparece e se recusa. Ele precisa justificar o motivo? Não. Sem motivo nenhum, ele vai lá e recusa. Recuso o recebimento. Bom, aí você percebe pelo slide que tem uma obrigação agora estabelecida para o devedor, aquele que depositou o dinheiro na instituição bancária. Se o credor compareceu e recusou, expressamente recusa, vejam o que traz o parágrafo 3º do artigo 539, que está aí no slide para vocês, devido à importância. Olha o que diz, peço licença para fazer a leitura. Ocorrendo a recusa manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, ou seja, ele comparece e recusa, poderá ser proposta dentro de 1 mês a ação de consignação em pagamento, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. O que o legislador está trazendo para a gente? O credor compareceu até o banco e, por escrito, se recusou. Aquele que depositou, e todos concordam que o polo ativo é do devedor, o devedor, então, que depositou, ele tem que levantar esse dinheiro, ele pode levantar esse dinheiro, e ele tem um prazo de 1 mês para fazer o quê? A ação pela via judicial. Esse prazo de 1 mês significa o quê, senhores? Significa que durante 1 mês ele não vai constituir em mora. O legislador disse isso. O devedor, então, fez o depósito na instituição bancária, o credor veio e apresentou recusa, ele tem 1 mês sem constituir em mora, sem incidir na mora, para entrar com a ação de consignação em pagamento. Lembrando, ele tem que instruir a inicial com a prova do depósito e da recusa. João,
Eu vou explicar novamente. Quem deposita na instituição bancária é sempre o devedor. Tá joia? E o credor recusou a receber. Aí o devedor se viu na seguinte circunstância. Ele depositou na instituição bancária, para se ver livre da mora, uma quantia. Quem tinha que receber, compareceu no banco e escreveu que recusa receber. Aí quem depositou o dinheiro é o devedor. O devedor, então, vai lá, saca esse dinheiro e tem um mês para entrar com a ação judicial. Ficou mais claro agora? Entendeu? Quem levanta o dinheiro, porque o credor é quem tinha que receber, ele se recusou. Tá joia? Pessoal, eu preciso de um feedback dos senhores. A ação de a consignação extrajudicial. Ficou claro o procedimento, os requisitos e as hipóteses? Eu preciso de um retorno de vocês para que eu possa migrar para a explicação da ação de consignação e pagamento, a ação judicial. Não tem dúvidas quanto a isso? Ok? Eu gosto muito dessa matéria de processo civil 4, dessas ações especiais, porque você vai encerrando os ciclos, e são conhecimentos que você vai acumulando, ó. A cautelar, você já sabe, a ação de consignação, depois a gente estuda a prestação de conta, e a gente vai subindo, né? Essa escadinha aí de conhecimento. Ok? Não, tranquilo, Jordélia. Tranquilo. Tenta absorver o máximo aí da aula que está sossegado. Eu estou vendo que a sua conexão cai toda hora, aparece para mim aqui, que você saiu, que você entrou, enfim. Mas vai tentando aí, tá joia? E a aula vai estar disponível em gravação e para você acompanhar. Também acho, Laura, concordo com você. Acho que não é mais nem menos importante que a execução. Mas para a explicação, para a absorção de conhecimento do aluno é muito melhor. Tá? O Felipe já apresentou um contraponto aí de que não é tão melhor assim para se absorver o conhecimento. Bom, Glauber, coloca para a gente aí o 540. O 540, nós começamos aqui agora no âmbito da ação de consignação em pagamento. Está lá o artigo 540, e eu quero frisar aqui judicial. Agora nós estamos falando de judicializado, ok? Dentro do aspecto da judicialização, senhores, nós temos 3 pontos aqui a serem analisados para vocês, e quem anota, coloque no formato de organograma, que ajuda a compreensão, 3 pontos cruciais. Nós temos a competência, que nós vamos estudar hoje, a legitimidade e o objeto dessa ação. Então, você vai, facilita muito a compreensão, você vai ramificar num organograma, competência, legitimidade e objeto da demanda. Isso ajuda muito, tá? Primeiro, então, esse nosso organograma imaginário, primeiro, então, é a competência. A competência, e vocês já estão vendo aí o artigo 540, a competência é o foro, tá, do lugar do pagamento. Significa o quê? O lugar que deva ser pago é o lugar de competência dessa ação de consignação e pagamento. Isso traz, então, as regras de competência acessória. No caso da competência territorial trabalhista, no caso da competência do Código de Defesa do Consumidor, né, do caso da competência de cláusula de contrato, ok? Então, todas as referências que vocês têm de competência, no caso, e aqui, pessoal, eu faço uma observação, deveria começar por essa observação,
é que aqui no estudo da judicial, nós não estamos falando só de pagamento em pecúnia, igual é na extrajudicial. Aqui no nosso estudo agora, a gente fala da consignação em pagamento de pecúnia, dinheiro, como também de entrega de coisa. Tá joia? Então é importante essa ressalva. Então, o lugar que deveria ser feito o pagamento, o lugar que deveria ser entregue a coisa, ok? É a competência da ação de consignação em pagamento. Ficou claro isso? Tranquilo? É óbvio que no direito comporta-se exceções. Outra situação relevante da própria leitura do artigo 540, cessa para o devedor a data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for improcedente. É uma questão lógica. Se você ingressa com uma ação para se ver livre dos juros, da mora, se essa ação é improcedente, ela não tem o condão, ela não tem força para o quê? Cessar a incidência de juros, a incidência da mora. Ok? Então está aqui para vocês informações importantes que a gente extrai do artigo 540. Tranquilo? Bom, aqui no slide agora tem os 3 pilares que eu já havia dito para vocês. Foro, legitimidade e objeto da demanda. Está aqui os 3 pontos. Vocês estão conseguindo visualizar esse slide? Ele passou direitinho. Espero que sim. Vou pegar o sim da Vanusa e transferir para essa minha nova pergunta. Bom, está aqui. Quais são as exceções? E diz o enunciado, o que diz o enunciado 59 do foro permanente de processualistas civis? Eu separei ele aqui para vocês. Se o Glauber conseguir pesquisar na internet, pode colocar, mas eu separei e grifei no livro e indico que vocês façam isso, tá vendo aqui, ó? Ele está grifado aqui, eu grifei para a aula de vocês e utilizo bastante esse enunciado. Ele diz o seguinte: em ação de consignação em pagamento, quando a coisa devida for um corpo que deva ser entregue no lugar em que está, poderá o devedor requerer a consignação no foro em que ela se encontra. Ok? Isso tem previsão lá no artigo 341 do Código Civil. O que ele está dizendo? Ó, eu tenho aqui como regra o foro, o lugar do pagamento e o lugar que deva ser entregue a coisa. Se eu, então, tenho um corpo, a regra geral é que o lugar em que deva ser entregue. Mas, com base no 341 do Código Civil, pode ocorrer uma alteração dessa competência. Pode ser, então, o lugar em que está o corpo, e não o lugar em que deveria ser entregue. Ok? Então, essa é a exceção. Também a exceção do 46 e do 53, o segundo do CPC, fica aí para a pesquisa de vocês. Então, eu tenho a regra de competência e as exceções. Ok? O Glauber fez a grande gentileza de colocar aí para nós. Tranquilo? Legitimidade. Eu comecei a aula falando sobre legitimidade. Eu pergunto ao João, para ver se compreendeu mesmo. João, às vezes o João dá azar. Eu já vi o João dando azar em que o pneu da bicicleta dele furou 2 vezes no mesmo trajeto, no mesmo treino. Ou eu estou enganado, João? Não deu um dia para trás aí que o pneu furou 2 vezes, 3 vezes, o da moto no mesmo dia. Ué, minha memória tá boa. Eu vi os stories e falei, isso aí. Acontece. Mas vamos lá. Quem figura no polo ativo da ação de consignação? Faz parte do treinamento.
Quem figura no polo ativo da consignação? O devedor. Quem figura no polo passivo? O credor. Até aí eu comecei a matéria explicando isso para vocês. Ok? Comecei falando sobre a legitimidade. Isso não pode ter confusão na mente de vocês. Ok? Não pode ter confusão na mente dos senhores. Polo ativo, devedor, polo passivo, credor. Isso significa que, pelo senso comum e pelo que a gente tem o costume de ficar reproduzindo, nós somos levados à confusão quanto a isso. Vou repetir, polo ativo, devedor. Aquele que quer se ver livre da dívida, não quer se constituir em mora, não quer incidir em juros, ok? Polo ativo, devedor. Polo passivo, credor, aquele que tem o crédito a receber, ok? Memorizado, didaticamente não pode falar memorizado mais, que o aluno tem que compreender, não pode memorizar. Mas eu continuo pedindo que seja feita uma memorização de alguns pontos. Polo ativo, polo passivo. Surge para a gente, então, duas informações, surge para a gente, então, duas informações, pessoal, aqui no slide. Também pode figurar no polo ativo terceiros. Que terceiros são esses? Aqueles que não constituem como devedor e nem como credor. Terceiros. Então, dentro do polo ativo, pode figurar terceiros. Professor, que situação é essa que o terceiro pode figurar no polo ativo? Ora, eu tenho a figura do terceiro interessado e a figura do terceiro não interessado. O que é a figura do terceiro interessado? O terceiro interessado, então, ele tem interesse em pagar a dívida de um devedor. Por que gera esse interesse? Existe uma relação entre o terceiro e o devedor, em que o devedor tem a ideia de pagar essa dívida e subrogar para ele o crédito. Ou seja, ele paga a dívida do devedor e agora esse devedor passa a dever quem? O terceiro. Ficou claro isso? Porque ele vai subrogar na dívida. Ficou claro essa parte conceitual? Responda para mim aqui no chat, por gentileza. Se tem alguma dúvida. Eu tenho o devedor. Ele é o polo ativo da ação. Um terceiro, então, faz o quê? Paga essa dívida. Entra no polo ativo da ação e paga a dívida para o credor. Quando ele pagou a dívida para o credor, ele subrogou o crédito. Ou seja, agora o devedor originário passa a ser devedor do terceiro. Tá? Então, esse é um caso de que figura no polo ativo da consignação um terceiro interessado. E se esse terceiro interessado pagou a dívida do devedor, ele vai subrogar essa dívida. Ou seja, agora o devedor deve o terceiro e não mais o credor. Lá do direito civil. Tranquilo? Aí já eu vou explicar para frente. É um caso. Ok? É um caso. Muito bem colocado, Larissa. Larissa deu um exemplo. Professor, quando que isso pode acontecer? O fiador. Ok? Principalmente contrato de aluguel. Que é a lei específica que eu falei para vocês ali. Tá? Depois a gente vai tratar dessa lei de forma específica. Mas vamos, hipoteticamente, tá? De forma abstrata, tratar esse ponto. Eu sou fiador de uma dívida. Eu vou lá e entro com a ação de consignação em pagamento e pago ao credor. Veja, eu sou um terceiro interessado. Tá ok? Eu vou subrogar, então, essa dívida para mim. Tá joia? Bom,
Eu tenho também a legitimidade ativa do terceiro não interessado. Simplesmente, por mera liberalidade, um terceiro pagou a dívida para um devedor. Nesse caso desse terceiro não interessado, ele não vai ocorrer a subrogação da dívida, porque ele não tem interesse nenhum. Ele fez o pagamento por mera liberalidade, ou seja, pagou uma dívida para alguém. Então, professor, o que eu tenho que analisar, então, nessa circunstância? Se esse terceiro é interessado, ocorre subrogação. Se esse terceiro não é interessado, é mera liberalidade, e ele pagou uma dívida de alguém. Coração bom. Yuri, eu estou precisando... Aqui, ó, o que mais chega aqui é boleto em cima da minha mesa. Tem boleto, tem documento do Detran, aqui, documento de carro. Imagina se eu pego aqui, ó, documento de arrecadação da DAI, arrecadação estadual. Se eu mexer em mais uma folhinha aqui, aparece a arrecadação federal. O que eu mais preciso é de um terceiro não interessado em fazendo consignação e pagamento dos meus boletos. Olha que legal. Tirando a brincadeira, todo mundo compreendeu quando há subrogação e quando não há subrogação. Ok? É o que eu mais preciso. Acontece. Isso acontece. Tá? Vou te dar um exemplo, Francine. Relações familiares. Imagine, não há uma relação jurídica, porque quando ocorre a subrogação, no caso do terceiro interessado, e o que é o interesse do terceiro? Uma relação jurídica entre o terceiro e o devedor, que deveria figurar no polo ativo. Isso é um interesse, uma relação jurídica. Já o terceiro não interessado é que não há uma relação jurídica entre eles. Portanto, não permite a subrogação da dívida. Aí, o único caso que eu posso tratar para você de exemplo, que vem à minha mente agora, é algumas questões familiares. Ok? Algumas relações familiares. Tranquilo? Bom, polo passivo é o credor, tá? Eu falei isso tranquilamente. Vejam, eu vou voltar ao slide. Vejam aqui no slide, olha que interessante. Só voltar um pouquinho. Voltei aqui um pouquinho. Olha aqui os requisitos da consignação extrajudicial. Credor conhecido, lá na letra D. Agora vejam que há uma ampliação do requisito para a consignação judicial. A primeira delas, que ela pode ser em dinheiro ou entrega de coisa. A segunda, dê uma olhada aqui embaixo. Polo passivo, credor. O credor pode ser um credor certo, mas também pode ser um credor incerto. No caso do credor incerto, como que você vai determinar a citação dele? Por edital. Você não sabe a quem pagar. É o caso do espólio. Ok? Você não sabe a quem pagar. Tá joia? Então vejam que o polo passivo pode ser um credor certo, mas um credor incerto. Felipe, se for de má fé, ele não vai subrogar na dívida. Ele não vai ter nenhum documento hábil, alguma certidão judicial, uma decisão judicial, uma sentença judicial, que dá a ele o direito de subrogar a dívida. Então, não vê, se ele agir de má fé, vai ser para ficar devendo favor, né? Estou usando um termo que não é técnico, mas é o que me vem à cabeça. Só se ele fizer para dever favor, porque não há subrogação. Ele não tem autorização legal para subrogar essa dívida. Talvez isso poderia ser no terceiro interessado. Mas a partir do momento que ele é interessado no resultado dessa consignação, é porque ele possui uma relação com o devedor. Aí ele tem um título para subrogar na dívida. Tranquilo? Vamos lá. E o terceiro ponto é o objeto da demanda. O que seria o objeto da demanda? O que está em jogo ali? Você já sabe. Ou é dinheiro ou é coisa. Não é isso?
Na judicial, senhores, na judicial. Se for na extrajudicial, é só pecúnia. Não esqueça. Instituição bancária. Aqui a consignação pode ter dois objetos: dinheiro ou coisa. Tranquilo? Se for dinheiro, o que libera o devedor da dívida? A quantia exata. Se for coisa, o objeto da demanda tem que ser a coisa devida. Não pode haver substituição da coisa. A coisa devida é apta a liberar o credor. Muito cuidado para não trocar. É muito comum você ter uma consignação de pagamento em dinheiro para substituir a entrega da coisa. Então, aqui nós vamos fazer um exercício igual foi feito nas outras turmas. São, no meu relógio aqui, 8h09. Eu pergunto aos senhores, é possível a consignação em dinheiro para substituir a consignação de coisa? Coloco a pergunta aí para vocês e peço que me encaminhem para o e-mail institucional se sim ou não em uma linha. É possível, por quê? Não é possível, por quê? No meu e-mail. Nós vamos dar aí um prazo de 5 minutos só para isso. Não vale ponto, não tem... É só para eu ver se vocês compreenderam essa explicação. Qual é o assunto que vocês vão colocar no e-mail, senhores? 7º B. Vocês vão colocar lá para mim. Ficou claro para todo mundo? Pessoal, isso é uma pergunta, ficou claro? Ok? 5 minutinhos. Coloca. bruno.oliveira@unifagoc.edu.br. Obrigado, Camila. Camila, um aluno deu um recado aqui de que você ia atrasar um pouco para consulta, ou dar consulta, né? Eu fui a Juiz de Fora hoje no médico, aí eu cheguei atrasada. Cheguei Tranquilo. umas 7h20, mais ou menos. Um dos alunos aí avisou. É para responder no e-mail, Ana. Você vai responder para mim no e-mail. Tome cuidado para não copiar da internet ou não copiar do aluno e eu ficar lendo aqueles e-mails todos iguais ou errados. Ontem aconteceu uma situação engraçadíssima. Eu perguntei numa sala sobre o recurso, eu acho que alguém pôs no grupo só dos alunos, né? O recurso é apelação, mas era processo do trabalho, não tem apelação no processo do trabalho. Aí começou uns 50 e-mails, assim, apelação. Porque está acostumado que eu dou aula de processo civil, mas era aula de processo do trabalho. Tudo bem? Rapidinho, é o tempo que eu vou pegar uma água e já volto para a gente continuar, que nós vamos passar para o procedimento.
Pessoal, podemos seguir? Ou mais um pouquinho, esperar mais um pouquinho, posso seguir? Pessoal, eu vou continuar aqui e quem quiser ir mandando um e-mail, enfim, fica à vontade. Mas é só para a gente não perder o time aqui. Então, quando eu estava falando do objeto da demanda, é dinheiro ou coisa. E aí a nossa pergunta é no seguinte sentido. Eu posso, então, substituir a coisa por dinheiro? E isso seria possível na consignação? Bom, eu vou ler uma parte do livro aqui que eu separei para vocês. Naturalmente, segundo Daniel Assunção, né, abre aspas, naturalmente, cabe ao devedor respeitar a natureza jurídica da obrigação, seja ela coisa ou dinheiro. Não sendo viável, repito, não sendo viável a consignação de dinheiro em quantia correspondente a uma obrigação de entregar coisa. Nesse caso, somente a consignação da coisa devida é apta a liberar o credor, de liberar o devedor de sua obrigação. Ok? Então tá aqui o ponto. Bom, qual que é a natureza jurídica do pedido na ação de consignação e pagamento? Natureza meramente declaratória. O que significa o quê? A sentença, o magistrado vai declarar, repito, declarar, meramente declaratória, o cumprimento da obrigação por parte do devedor. Então, senhores, ele vai declarar que foi cumprida e deve ser extinta aquela obrigação. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Com isso, nós encerramos 3 pilares importantes aqui do estudo da consignação: foro, legitimidade e objeto da demanda. Podemos então passar para o procedimento. Anotem aí o procedimento. Como que eu ingresso com uma ação de consignação em pagamento? O procedimento se inicia, se forma, assim como qualquer ação. Quando que forma um processo? A perguntinha que os meninos estão estudando lá no 5º período. Quando que se forma um processo? Pessoal, vamos interagir? Vamos responder aí. Quando que se forma um processo, Ciro? Qual o momento da formação do processo? Concorda com a Laura, com a Larissa? E aí? Todo mundo concorda? Isso, com o protocolo da petição inicial. Então, se o processo de consignação e pagamento se forma com o protocolo da petição inicial,
é necessário, então, na petição inicial, preencher os requisitos do 319 e 320 que o Glauber vai colocar para a gente, para refrescar a nossa memória. Então, repito, a petição inicial da ação de consignação e pagamento tem que respeitar os requisitos do 319 e do 320. Glauber. Coloque para nós aí. Bom, veja, a petição inicial indicará, e aqui o Glauber ainda vai colocar para a gente 320. Enquanto isso, eu digo aos senhores, preenchidos os requisitos da petição inicial, 319 e 320, nós temos como protocolo a formação do processo de consignação e pagamento. No entanto, eu quero fazer uma observação, e essa observação encerra essa nossa aula e a gente dá continuidade na semana que vem. Quando... Prestem bastante atenção, isso é a informação central da aula. Quando a ação de consignação e pagamento for necessária pela recusa da consignação extrajudicial, lembra lá das 4 possibilidades do credor? Uma delas é ir no banco e recusar. Se for essa a hipótese que gerou essa ação, que nós estamos falando aqui agora, além dos requisitos do 319 e do 320, existem 2 documentos obrigatórios a serem juntados. A comprovação do depósito bancário e a recusa por escrito do credor lá na instituição bancária. Ok? Então, 2 requisitos adicionais no caso de ser essa ação judicial oriunda da recusa da consignação extrajudicial. Então, eu vou dizer, toda ação de consignação em pagamento, requisitos 319 e 320 da petição inicial. Mas se for o caso dessa ação ser aquela que originou da recusa da extrajudicial, e eu volto o slide aqui para vocês lembrarem, vou voltar o slide aqui, ó. Isso não pode ficar nenhuma dúvida. Possibilidades do credor. Lembra que a letra D que está aí no slide era quando há a recusa de receber a extrajudicial no banco? Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de 1 mês, a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. Ora, se for esse o caso, a sua petição inicial, além dos requisitos do 319 e do 320, o que tem que conter nessa petição inicial? O comprovante do depósito bancário e da recusa do credor. Ok? Vanusa e demais alunos. Ficou claro essa explicação? Pessoal, não pode ter dúvida nenhuma quanto a isso. Não pode pairar nenhuma dúvida quanto a isso. Vocês têm que estar afiados nessa questão procedimental. E eu vou pedir aos alunos que me lembrem que eu parei aqui, nesse ponto, que eu falei dos requisitos da petição inicial. Ok? Vamos lá a refazer a chamada. E seguimos aí. Já me despeço, desejando uma boa noite. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da aula. E, à medida que eu for fazendo a chamada, os alunos fiquem à vontade para sair da sala de aula. Tá joia? Uma boa noite aí desde já para todo mundo. E vamos lá a chamada. Alanis, Alice, Amanda Oliveira,
Amanda Silva Pereira, Ana Clara Lactim, Ana Júlia, Camila, Carolina Fernandes, Caroline Duarte, Ciro, Cleiton, Débora, Felipe Barbosa, Francine, Glauber, Jéssica Inácio, João Marcelo, Jordélia, Larice, Laura, Luana Montenegro, Manuela Risoli, Matheus Soares, Michael, Natan, Paulo Henrique, Sara, Thaís Reis, Thalita, Vanusa, Yuri Baião, Yuri Pujone, Yuri Rodrigues e Yuri Samor. Alguém que eu tenha esquecido de falar o nome? Pessoal, no mais, boa noite mais uma vez. Tchau para vocês.